Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um vídeo onde eu vou apresentar para vocês todos os Leomons que existem na franquia Digimon. E tem Digimon pra caramba nessa lista aqui, então já pega uma pipoca aí porque vai demorar bastante para mim falar sobre todos eles com vocês. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e então, bora começar. Começamos pelo Leomon, que apareceu lá em Digimon Adventure. É o Leomon original, aquele que ajuda todo mundo, o que luta pela justiça, o leão herói do mundo digital. Mesmo que ele não fosse o protagonista exatamente em muitas das histórias, ele sempre era um Digimon muito importante de várias maneiras diferentes, com várias características importantes. Uma delas, por exemplo, que o Leomon quase sempre morre, né? Virou até uma piada de certa forma, mas o sacrifício dele ajudava os outros escolhidos e protagonistas a se tornarem mais fortes dentro daquela história, e por aí vai. E não é sempre que ele morre, né? E o ponto, galera, o que faz um Leomon ser um Leomon? É o nome dele, ele é um monstro-leão do mundo digital. Ou seja, para que a gente tenha um Leomon, a gente tem que ter um Digimon que represente leões de alguma maneira, né? Aquela coragem, a bravura, ele mesmo se parecer com um leão, né? Ter características de leões e por aí vai. Obviamente o Leomon tem outros detalhes importantes, como por exemplo o punho do Rei das Feras, o ataque principal dele, onde ele dispara uma cara de leão flamejante de um dos punhos dele na direção do inimigo. Ele tem uma espada chamada Shishi ou Maru, uma espada que aparentemente tem vontade própria, ele usa ela para estar atacando e se defendendo e por aí vai. No mundo digital ele é chamado de o Rei das Feras, o herói nobre, né? E ele tem rivalidade com alguns Digimons, como o Ogremon e também com o Cyclomon, né? O Cyclonemon, onde ele tem vários Digimons malignos que não gostam dele porque obviamente ele é um herói do mundo digital. Esse é o Leomon, galera. E através dele, desses detalhes que a gente viu nele, a gente vai ver quais são os outros Leomons. Então, vamos lá. E o segundo Digimon da lista é o Pangiamon, que normalmente é a evolução de nível perfeito para o Leomon original. Apesar dele ser uma evolução, ele também conta como apenas uma variação do Leomon, o que é bem interessante aí. Ele é basicamente um Leomon de gelo, e isso está na descrição dele. É dito que ele era um Leomon que treinou num lugar de gelo e neve muito frio, e ele acabou transformando o corpo dele dessa maneira e ficando muito mais forte. O nome dele não reflete muito bem isso, se vocês pensarem bem, né? Pangiamon, de onde vem isso? Aparentemente em um certo mangá japonês chamado Jungle Emperor, né? Onde os leões eram os protagonistas. Você tinha o pai do protagonista, que era chamado de Panja, e ele era bem parecido com o Pangiamon se você der uma olhada naquele mangá. Então é basicamente isso. É uma variação de gelo do Leomon original, porém também uma evolução para o nível perfeito. O próximo Digimon é o Saber Leomon, que é o Digimon do nível Mega atribuído ao Leomon original, normalmente evoluído do Leomon ou do Pangiamon, mas ele não mantém os poderes de gelo do Pangiamon. É bem interessante. Curioso que de todos os leões originais da franquia Digimon, esse é aquele que se parece mais com os leões da natureza do mundo real mesmo, né? Ele é quadrúpede, inclusive. Ele tem habilidades muito diferentes agora, porque ele se foca principalmente em velocidade. Ele ataca com velocidade com golpes físicos. É basicamente o que ele faz, provavelmente com essas presas enormes e poderosas. Ele tem esse nome porque ele é baseado nos tigres dente de sabre. Ele é basicamente um leão dente de sabre no mundo digital. Então esse foi o Saber Leomon, obviamente é um Leomon. A gente continua. O quarto Digimon da lista é o Regulumon, também um dos Digimons do nível Mega atribuídos ao Leomon original lá do começo da franquia Digimon. Porém esse apareceu até hoje apenas nos mangás. E ele tem esse nome porque ele faz referência a uma estrela super brilhante da constelação de Leão. Obviamente ele faz referência a essa constelação, ele mesmo sendo um leão super poderoso. E nessa forma Mega, ele é muito mais parecido com o Leomon e o Pangiamon do que o Saber Leomon, né? Ele é igualzinho, basicamente, porém maior, mais forte, e ele tem uma capa nas costas, né? O que é bem interessante. No mangá a gente vê que ele luta bem parecido com o Leomon. Ele dispara ondas de energia das mãos, né? Um ataque chamado Beast King Wave, né? A onda do Rei das Feras. E ele também tem um ataque chamado Regulus Cutter, onde ele usa a espada dele para estar cortando seus oponentes. Espada muito parecida com aquela usada pelo Leomon e também pelo Pangiamon. Então, esse foi o Regulumon. A gente continua. Então nós temos o Leomon X, sendo um Leomon que conseguiu um anticorpo X, agora ele é mais forte. Inclusive uma das partes
principais para essa forma do Leomon é que ele tem duas espadas agora. Ele tem uma espada enorme que ele carrega no braço direito e ele tem a mesma espada que ele sempre carregou, que fica nas costas dele, na cintura dele. É dito que ele usa essas duas espadas ao mesmo tempo para estar lutando agora, então ele é meio que conhecido como um gladiador no mundo digital, um gladiador da justiça, né? Ele continua sendo o Leomon, ainda tem aquela personalidade de proteger os outros e defender o mundo digital e por aí vai. Tem ataques muito parecidos, porém é muito mais poderoso, né? Ele representa quase a mesma coisa, obviamente, ele também é um Leomon. O sexto Digimon é o Pangiamon X, obviamente evolução do Leomon X. Também pode acontecer de um Pangiamon conseguir o anticorpo X e ganhar essa forma. E ele é um Pangiamon mais forte, porém, diferente dos outros Digimons que a gente viu até agora que usam espadas, ele usa um machado. Esse machado que parece ser de gelo não é de gelo. Ele aparentemente é feito de mitril. Mitril, para aqueles que não sabem, é um metal fictício que apareceu nas histórias criadas pelo Tolkien, como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Ou seja, a gente está vendo aí um machado no mundo digital feito desse material, o que é muito, muito incrível. Obviamente ele continua usando ataques de gelo, é conhecido como um leão das neves super poderoso do mundo digital. Obviamente ele também é um monstro-leão, um Leomon. O sétimo Digimon é o Dino-Tigermon, tá aparecendo para vocês aí. E eu sei que algumas pessoas vão ficar confusas porque esse Digimon não tem o nome do Leomon. É basicamente monstro, tigre, dinossauro. Porém, galera, quando a gente vai para a descrição oficial do Dino-Tigermon, é dito que ele é uma transformação de um Saber Leomon que treinou muito no mundo digital e ficou muito poderoso. Os melhores Saber Leomons aparentemente se transformam nele. Ele é basicamente um Saber Leomon X, né, porque ele tem um anticorpo X e tudo mais. Então sim, ele conta como um Leomon, mesmo que ele não tenha esse nome. Dá pra vocês perceberem nos detalhes nele, né? Por exemplo, nas presas enormes e tudo mais. Que ele se parece bastante com o Saber Leomon, que já era meio que parecido com os tigres dente de sabre, como eu mencionei pra vocês. Então faz sentido que ele ganhe uma forma como essa, inclusive com esse nome. Mas ele conta como um Leomon sim, né, sendo uma transformação direta de um. E a gente continua. Em seguida nós temos o Leomon, que é um Digimon que ainda está no começo da linha evolutiva, né? Ele começa linhas evolutivas para Leomons na grande maioria das vezes. Ele tem um nome um pouco diferente, Leomon, mas se traduz para monstro-leão também. Então sim, ele é um Leomon do mundo digital. E aparentemente ele é muito, muito territorial, e ele briga bastante até com Digimons do mesmo tipo que ele. E aparentemente, graças a isso, tem muito poucos desse Digimon no mundo digital, né? Ele morre pra caramba. E faz sentido, afinal de contas ele é um Leomon, né? Tá na descrição dele que ele morre, o que é bem interessante. E outro ponto muito importante sobre ele é que no pescoço dele ele tem um anel sagrado. E ele já surge com esse anel sagrado. E Digimons assim normalmente são muito importantes para o mundo digital. Então faz sentido que os Leomons sempre tiveram importância se eles começam com uma forma que tem um anel sagrado. Bem legal, né? E o nono Digimon é o Liamon. Liamon também tem um nome um pouco diferente, mas também se traduz para monstro-leão, então sim, ele é um Leomon no mundo digital. E diferente dos Leomons que a gente viu até agora, a maioria deles, que vão mais pro lado do herói que protege os outros Digimons e que defende a justiça, o Liamon não faz isso, ele é mais um Digimon caçador, né? Ele é quase como se fosse um leão na natureza mesmo. Ele caça, ele se alimenta, se torna mais forte, provavelmente descansa. Então ele se comporta como um rei, mas mais um rei da selva mesmo, literalmente, não como um herói da justiça que protege os outros. E é isso, galera, a gente continua. E agora nós temos um dos Leomons mais diferentes dessa lista, ele é o Loader Leomon. Então dá pra vocês perceberem que ele é basicamente um Leomon máquina, né? O corpo dele é todo metálico, mecânico e por aí vai. Ele continua sendo um Leomon, obviamente, tem o nome inclusive. Esse Loader vem de escavadeira, é um tipo de trator ou escavadeira. E a juba dele, por exemplo, ela gira como uma broca e ele trabalha com escavação no mundo digital. Ele cava túneis por dentro de minas e montanhas, né, onde se encontra cromedigizoide e por aí vai. Por que ele faz esse trabalho? Não tem bem uma explicação, talvez para alguém, talvez para ele mesmo, o que é muito interessante. Mas ele é especializado nesse tipo de coisa, tem muito orgulho nesse tipo de trabalho, no que ele faz, onde ele luta. E é dito na descrição dele que surgiu esse Leomon graças a informações de um CAD, né, um tipo de programa que é usado para desenvolvimento de máquinas e peças para máquinas, que apareceu no mundo digital e deu origem a ele. Basicamente se uniu a um Leomon, muito provavelmente, ou algum outro Digimon. Então bem interessante aí. Esse foi o Loader Leomon, a gente continua.
Em seguida nós temos o Bancho Leomon, que seria um dos Leomons favoritos de muitos dos fãs de Digimon, né? Ele é um Leomon incrível, do nível Mega, extremamente poderoso, que apareceu pela primeira vez em Digimon Savers, né? No Digimon Data Squad. Obviamente ele é um Leomon também. Esse Bancho no nome dele significa basicamente o líder de uma gangue, né? Uma coisa que você vê, por exemplo, em várias histórias de mangás e por aí vai. Por isso ele tem essa capa nas costas, esse chapéu na cabeça. Quem assistiu o JoJo's Bizarre Adventure, por exemplo, vai conectar ele com certos personagens. Ele tem ataques muito poderosos, ele é um Digimon muito forte e muito incrível. Líder do grupo dos Bancho, vários outros Digimons que têm um nome parecido com o dele, né? E a gente continua. Em 12º lugar, nós temos o Bancho Leomon Burst Mode, que é um dos Leomons que menos apareceu na franquia Digimon, apenas em Digimon Savers também. É basicamente uma transformação do Bancho Leomon quando ele usa 100% todo o seu poder de uma só vez para batalhar. E ele fica muito parecido com aquilo que a gente vê nos Super Saiyajins em Dragon Ball Z, né? O cabelo dele muda de cor, ele fica com uma aura de poder em volta do corpo dele e ele luta dessa maneira, né? Quase como se fossem chamas, mas muito parecido com os Saiyajins e personagens de Dragon Ball. Então, a gente vai pro próximo. Em seguida nós temos o Grappleomon, para aqueles que jogaram Digimon World 3 vão lembrar desse Digimon muito bem, porque ele apareceu pela primeira vez na história daquele jogo. E esse é um tipo de Leomon que conseguiu informações no mundo digital de vários jogos de videogame de luta e também de várias artes marciais diferentes. Inclusive o nome dele, esse Grapp, vem de lutador, né? O tipo de lutador que usa agarrões para lutar. Então quem jogou Street Fighter, por exemplo, vai lembrar de alguns personagens que lutam dessa maneira. Além disso, ele é um Leomon, ou seja, ele luta pela justiça. E ele tem tanta energia para lutar pela justiça que aquelas turbinas que ele tem nos braços e nas pernas ficam girando quase o tempo todo e ajudam ele em suas batalhas a criar tornados também se ele precisar e tudo mais. Então, vamos pro próximo. Em seguida na lista nós temos o Heavy Leomon, que é um Leomon do nível Mega muito poderoso, um dos Leomons mais recentes a ser adicionado à franquia Digimon. E ele tem esse nome porque ele leva com ele equipamento extremamente pesado, né? Heavy Leomon é o Leomon pesado. E o ponto, galera, é que muito parecido com o Loader Leomon que a gente viu agora há pouco, né? Que era do nível perfeito, o Heavy Leomon nesse nível se especializa principalmente em busca e salvamento. Então se tiver alguém debaixo de escombros, se alguma coisa tiver sido destruída, ele entra lá dentro para estar protegendo, salvando, né? Levantando certas coisas e tudo mais. Além disso, obviamente, ele usa todo esse equipamento dele para estar trabalhando em seja lá o que for no mundo digital que precise de toda essa força. Além disso, ele é extremamente resistente e muito forte, mas obviamente ele não é o Leomon mais rápido que você vai encontrar. Então ele se especializa em uma outra área de força, o que é muito interessante. Esse foi o Heavy Leomon, a gente continua. O 15º Digimon é o Lowemon, para aqueles que acompanharam Digimon Frontier vão lembrar desse Digimon muito bem. E tem algumas pessoas que não conectam esse Digimon com os Leomons, mas ele tem exatamente o mesmo nome, né? Lowemon também se traduz para monstro-leão, ou seja, ele também é um Leomon no mundo digital. Bem interessante, né? Um dos Leomons mais incríveis aqui, ele usa principalmente poderes das trevas, porque ele representa metade do espírito das trevas dentro do mundo digital. Mesmo assim, ele representa um leão, a armadura dele representa leões, o que é muito incrível. Mas pro lado da esfinge, mesmo assim, continua sendo baseado em leões. Inclusive, ele tem um ataque muito parecido com aqueles do Leomon, onde ele dispara o rosto de uma esfinge ou algo do tipo, né, se ele precisar e tudo mais. Principalmente, como eu disse, mais com a energia das trevas, mas ele usa essa energia das trevas para estar protegendo os outros de certa maneira, o que é muito interessante. Mas a gente continua. Então nós temos o Kaiser Leomon, também de Digimon Frontier. Ele representa a outra metade do espírito das trevas do mundo digital. E ele, obviamente, é um Leomon mesmo, né? A gente vê no nome dele, Leomon. Esse Kaiser significa imperador. Então ele é o leão imperador do mundo digital. Talvez um dos Leomons mais poderosos. Ele usa principalmente também poderes das trevas, porém muito parecidos com aquilo que a gente vê no Leomon ou no Saber Leomon e por aí vai. Outro ponto muito importante sobre esse Digimon: todo o corpo dele é basicamente uma armadura no formato de leão, né? De Obsidian Digizoid, que é um tipo de Chrome Digizoid diferente, que tem bastante resistência, mas também é extremamente afiado. Então provavelmente ele corta muito facilmente se ele precisar, né, usando seus ataques físicos e por aí vai. O próximo é o Hairimon. Acho que todo mundo estava esperando que ele aparecesse aqui, afinal de contas, ele é a evolução dupla entre o Lowemon e o Kaiser Leomon que apareceram agora. Ou seja,
ele obviamente continua sendo um Leomon de certa maneira. O nome dele faz referência ao Império, de certa maneira a mesma coisa que a gente via no nome do Kaiser Leomon. Mas ele tem ataques, habilidades e poderes dos dois, né, que se fundiram para formá-lo. Muito mais poderoso, obviamente, muito forte, usa os poderes das trevas. E além disso ele continua tendo um ataque muito forte, onde ele dispara um rosto de leão na direção dos oponentes, meio parecido com uma esfinge das trevas também, né? Então esse é um Leomon bem diferente, mas continua fazendo parte dessa lista. A gente continua. O 18º Digimon da lista é o Ancient Sphinxmon, e obviamente ele tem que aparecer aqui agora, porque foi ele que deu origem ao Espírito das Trevas, que criou todos os outros Digimons que eu acabei de mencionar para vocês. E apesar dele ter o nome de uma esfinge do mundo digital, inclusive uma esfinge das trevas, obviamente, ele meio que representa um leão. Ele tem todo o design de leão, e obviamente ele dando origem a vários Digimons que são Leomons de certa maneira, ele mesmo é também de certa maneira. Então um dos Leomons mais antigos do mundo digital, talvez o mais antigo de todos, afinal de contas ele é um daqueles Digimons anciente, né? Um dos 10 guerreiros. Ele que trouxe as energias das trevas para o mundo digital, mas não somente para o caos e para a destruição, e também para criar aquela balança entre a luz e as trevas dentro do mundo digital. Ou seja, os Leomons muito importantes no mundo digital de maneiras diferentes, já desde a criação do mundo e por aí vai. Em 19º lugar, a gente tem o Mad Leomon, que é um Leomon que apareceu pela primeira vez em Digimon Cross Wars, né, no Digimon Fusion. E ele é um Leomon das trevas, né? Dentro daquela história, por exemplo, ele tinha muita raiva, ele atacava os outros, ele era do mal mesmo, né? Ele é um Digimon morto-vivo, talvez um Leomon morreu e se transformou nele, e por aí vai. E o nome dele reflete isso, esse Mad pode vir de insano, ou pode vir de raivoso, que tem muito ódio, então combina com ele, obviamente. E vocês vão perceber que tem 3 formas diferentes para ele lá embaixo nessa imagem, né? Eles são o Mad Leomon Armed Mode, Orochi Mode e Final Mode, que são fusões do Mad Leomon com outros Digimons, né? Que deram origem a essas formas, que podem de certa forma ser consideradas evoluções para ele, mas ao mesmo tempo são fusões com outros Digimons que não mudam muito o nível dele, mas eles são bem diferentes, são bem legais. Eu achei que fazia sentido mostrar essas formas para vocês. Talvez no futuro eles sejam Digimons completamente diferentes, mas por enquanto eu vou deixar eles apenas nessa imagem aí para vocês. E o Digimon de número 20 aqui é o Makileomon, tá aparecendo para vocês aí. Também tem uma forma diferente para ele chamada Mush Up Makileomon, que é uma fusão do Makileomon com outros Digimons diferentes. Era um mangá de Digimon Cross Wars, né, de Digimon Fusion, esse tipo de fusão acontecia toda hora naquela história, mas o Makileomon é um Digimon bem diferente. Ele meio que trabalhava da mesma maneira que o Mad Leomon, mas são Digimons separados. Ele é basicamente um Leomon das trevas que se foca principalmente em velocidade. Ele ataca com adagas e espadas e coisas do tipo. Então ele é um Leomon diferente, muito legal, né? Ele não tem nenhuma imagem colorida direito ainda, porque ele não foi adicionado ao livro de referências até hoje. Mas sim, ele conta como um Leomon diferente também. Os próximos 4 da lista, número 21, 22, 23 e 24, é a linha evolutiva normalmente atribuída ao Coronamon. Então, Coronamon, Firamon, Fleiramon e Apollomon. E, obviamente, todos esses Digimons são baseados em leões também, né? Apesar deles não serem exatamente variações do Leomon, eles são leões no mundo digital também, né? Também são considerados basicamente a mesma coisa, porém tem alguns poderes diferentes, mais focados em ataques de fogo e tudo mais. Principalmente, acho que todo mundo sabe que o Apollomon faz parte dos 12 deuses do Olimpo. Essa linha evolutiva foi toda criada para esse Digimon, né? Então bem interessante aí. Obviamente eles têm que fazer parte de uma lista como essa. A gente está falando de Leomons, monstros leões no mundo digital, e eles todos são também. E já que o Apollomon faz parte dessa lista, o Apollomon Whispered tem que fazer parte dessa lista também. Então ele é uma transformação das trevas do Apollomon que aconteceu em Digimon Cross Wars. Ele é basicamente um Black Apollomon, ou algo do tipo, né, que tem alguns poderes um pouco diferentes, e faz sentido que ele apareça nessa lista como um Digimon à parte. Tem o Apollomon Darkness Mode também, que está aparecendo aí, e ele é apenas uma fusão do Apollomon Whispered com algum outro Digimon, então faz sentido que ele não conte como um Digimon à parte, sim como apenas uma forma diferente do mesmo Digimon. Por isso eles vão ficar aqui no número 25.
Em 26º lugar eu tenho o Espadamon. Espadamon, para quem não sabe, é um Digimon que pertence ao grupo Legend Arms, que são Digimons que se transformam em equipamentos e espadas e coisas do tipo. No caso, o Espadamon tá no nome dele, ele se transforma em uma espada ou uma lança, meio semelhante a essas coisas. Ele também é um monstro leão, ele é um leãozinho do mundo digital, bem semelhante àquilo que a gente vê no Leomon. Se o Espadamon evoluísse para um Leomon, eu acho que ficaria muito bom. Inclusive ele é bem parecido com o Pangiamon, por exemplo. E os Leomons também têm espadas e armas lendárias que eles carregam, então eu acho que ficaria muito legal numa linha evolutiva ali. Na 27ª posição a gente tem o Dark Leomon. Dark Leomon não é um Digimon que foi confirmado como um Digimon mesmo até hoje, apenas uma versão meio das trevas do Leomon, que apareceu, por exemplo, em Digimon Adventure. Recentemente ele apareceu ou estava para aparecer em um dos jogos de Digimon, né, de smartphone. Então ele meio que conta como um Digimon à parte, porque normalmente um Digimon quando tem uma transformação assim, que é bem diferente, ele é um Digimon diferente mesmo. Então o Leomon das trevas, basicamente, ele é chamado de Dark Leomon, né, em certos lugares. Então eu achei legal estar mencionando ele aqui, porque é uma forma bem interessante das trevas para um Leomon. Em seguida nós temos o Sisamon, que está aparecendo para vocês aí. E eu sei, muitas pessoas vão achar esse Digimon aparecendo aqui meio estranho, porém deixa eu explicar para vocês. Ele é baseado no Shisa. Shisa, para quem não sabe, é um tipo de leão, né, meio parecido com um cachorro também, que aparece em mitologia oriental. Tem algumas estátuas desse ser mitológico que aparecem lá no Japão, na China, por aí vai. Então, apesar dele ser conectado com cães algumas vezes, ele é muito mais conectado com leões, até de certa forma com dragões. Então, se vocês prestarem atenção no design do Shisamon, ele lembra bastante meio que uma mistura de leão com cachorro. E por ele ir mais pro lado do leão na mitologia, eu acho que ele também conta como um monstro-leão do mundo digital, de certa maneira, né? Um bem mais sagrado, inclusive. E como a gente já viu, tem certos Leomons que são sagrados, que tem itens sagrados, como o Leomon, que tem um anel sagrado, literalmente, que ele carrega com ele. Então sim, eu acho que esse Digimon combina com uma lista como essa de uma forma um pouco diferente. Ele é basicamente um Leomon oriental. O número 29 é o Sisamon X, que obviamente é quando um Sisamon consegue um anticorpo X, ele se transforma dessa maneira. E ele representa basicamente a mesma coisa, é o mesmo Digimon, de certa forma representa os leões. Então se o Sisamon pode estar aqui, eu acho que o Sisamon X tem que estar aqui também. E um detalhe bem interessante sobre ele nessa forma é que essa cauda, né, enorme que ele tem com as pontas vermelhas, ela vai ficando cada vez mais vermelha quando ele absorve energia do sol. E daí ele solta ataques super poderosos graças a isso, né? Então é quase como se fosse uma barra de carregamento, assim, que mostra pra você o quanto de energia ele tem carregada já dentro do corpo dele. Essa cauda vai ficando cada vez mais vermelha. Quando ele gasta essa energia, provavelmente ela fica toda branca e dourada. Que é bem interessante, né? O número 30 nós temos o Ojamon. Ojamon, pra quem não sabe, é um Appmon. É um Digimon App que apareceu pela primeira vez em Digimon Universe. E ele é o Appmon mais parecido com os Leomons mesmo. Ele, inclusive, representa basicamente a mesma coisa. Ele é um Leomon ou um Pangiamon, de certa forma, que tem 4 braços. E ele se especializa em lutar mesmo, né? Inclusive, esse Oja no nome dele significa campeão, né? Ele é um monstro campeão porque ele gosta muito de lutar. Inclusive, ele tem um cinto de campeão, né, na cintura dele e tudo mais. E uma das coisas que mais conecta ele com os Leomons, por exemplo, é o ataque principal dele, chamado Golden Fang, onde ele dispara, né, um leão de chamas, né, do corpo dele ou dos punhos dele, muito parecido com o que o Leomon e os Pangiamons e tudo mais fazem também. Então esse foi o Ojamon. E o último da lista, e também provavelmente o Digimon mais raro de todos esses monstros leões do mundo digital, é esse que está aparecendo para vocês aí, chamado de Swanishou ou Swanimon. E esse Digimon, galera, apareceu apenas uma vez no mangá Digimon Legendary Skies. Para aqueles que não sabem, Digimon Legendary Skies é um mangá chinês que era para ter sido meio que uma continuação para Digimon Frontier. De certa maneira ele é mesmo, né, porque aparecem alguns mesmos Digimons e personagens lá, né. Esse Digimon com esse nome, galera, ele é basicamente a representação de um dos 9 filhos do Rei Dragão, né, na mitologia chinesa budista. E esse Digimon com esse nome, representando isso, é um leão também, né? Ele representa basicamente um leão chinês dessa mitologia. Então ele é também, de certa forma, um monstro-leão dentro do mundo digital, né? E por isso eu acho que faz sentido que ele apareça em uma lista como essa. Então bem interessante aí, um Digimon incrível, né? Esperemos que mais Digimons do Legendary Skies apareçam no futuro de alguma maneira.
Então, galera, esses foram todos os monstros leões do mundo digital. Muitos não levam o nome Leomon, mas mesmo o Pangiamon, que é o nível perfeito do Leomon, que conta como um Leomon, também não tem esse nome. Muitos lutam pela justiça, alguns são das trevas e por aí vai, de várias maneiras diferentes, mas todos eles são Digimons muito, muito incríveis. Eu quero saber então o que vocês acharam de todos esses Digimons. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.